Sr. Primeiro-Ministro, só mesmo por inspiração natalícia, o Sr. Primeiro-Ministro vem fazer esta retrospectiva do ano, esquecendo aquilo que é, essa sim, uma marca impressionante deste seu mandato: o aumento da dívida. A dívida, o senhor ignorou na sua intervenção que pela primeira vez a dívida ultrapassou 120% do PIB e que é hoje superior a 200 mil milhões de euros. Essa sim é uma marca impressionante da sua governação. Essa sim não devia ser esquecida nas suas palavras. No seu mandato, a dívida pública cresceu quase 30 mil milhões de euros. Essa é a marca impressionante do falhanço dessa política. Mas eu queria falar, Sr. Primeiro-Ministro, das palavras que ultimamente não saem do seu discurso sobre a redistribuição do rendimento. O Sr. Primeiro-Ministro mostra-se muito preocupado com as desigualdades nessa redistribuição. Infelizmente, é uma preocupação tardia. Devia-se ter lembrado dessa preocupação quando aprovou o Orçamento de Estado, cujo aumento fiscal sacrifica principalmente as famílias de mais baixos rendimentos, como o Sr. Primeiro-Ministro bem sabe. Nessa altura teria sido muito oportuno que se lembrasse destes critérios de igualdade social. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, nas palavras que utilizou recentemente, disse que há pensionistas a receber mais do que descontaram. Há pensionistas a receber mais que descontaram. Eu queria, Sr. Primeiro-Ministro, que me dissesse que pensionistas são esses, quantos são esses pensionistas e quanto lhes paga a Segurança Social. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra. Muito obrigado. Sr. Deputado João Semedo, permita-me recordar-lhe que se a trajetória da dívida em Portugal está previsto declinar a partir de 2014, isso deve-se justamente à forma como o Governo se tem mostrado comprometido na redução do déficit. E isso, Sr. Deputado, eu espero que o Bloco de Esquerda não ponha em causa. Quer dizer, nós, para descermos a dívida, temos de gastar menos, não é verdade? É verdade, Sr. Deputado, temos de gastar menos. Não é possível, eu peço desculpa, há uma componente no crescimento da dívida que está implícita ao aumento dos encargos da própria dívida. E o Sr. Deputado sabe disso. Se não sabe disso, pelo menos, não terá dificuldade em compreendê-lo. O que significa, portanto, que há uma parte da trajetória da nossa dívida que não decorre do facto de estarmos a ser imprudentes ou gastadores ou pouco aplicados na redução do nosso déficit, decorre do facto de os encargos com a própria dívida crescerem a um ritmo intenso. Mas por essa mesma razão, Sr. Deputado, é que nós ainda temos de ser mais exigentes no controle da nossa despesa e do nosso investimento. Portanto, espero que o Bloco de Esquerda esteja de acordo que nós não podemos falhar as nossas metas relativamente àquilo que são os objetivos do déficit, da redução da nossa despesa pública e, portanto, da parcimónia pública em matéria fiscal. Em segundo lugar, diz o Sr. Deputado que o Orçamento de Estado aponta num sentido inverso àquele que tem sido a minha preocupação manifestada em termos públicos quanto à redistribuição do rendimento por via fiscal. Sr. Deputado, não é assim. O Orçamento de Estado justamente mostra que há um agravamento progressivo em matéria fiscal relativamente aos rendimentos sobre o trabalho e a todos os rendimentos. Portanto, Sr. Deputado, é ao contrário. Não vale a pena estar a repetir uma mentira, porque é uma falsidade, Sr. Deputado. É uma falsidade, Sr. Deputado. Os rendimentos mais elevados foram onerados numa proporção maior do que os rendimentos mais baixos. Quanto à questão que o Sr. Deputado coloca sobre os pensionistas, eu limitei-me, Sr. Deputado, a fazer uma constatação. Há hoje cerca de 87% de pensionistas que não foram afetados por nenhuma medida de austeridade. Porquê, Sr. Deputado? Porque recebem pensões inferiores a 600 euros.
Significa isto, Sr. Deputado, uma boa medida do nível de pobreza do país. Mas é importante reconhecer que o Governo, justamente por ter consciência dessa situação, conseguiu manter pelo segundo ano consecutivo o descongelamento das pensões sociais, que essas sim subiram até e foram atualizadas ligeiramente acima da inflação e, portanto, ganharam poder de compra, o que desmente a observação do Sr. Deputado. A nossa preocupação esteve justamente entre os pensionistas com aqueles do regime não contributivo que tinham pensões mais baixas, mais degradadas, e essas foram atualizadas e acima da inflação. As outras mantêm-se congeladas. Mas, Sr. Deputado, a constatação é esta, é que dos restantes 13%, a grande maioria concentra-se na Caixa Geral de Aposentações em pensões que se situam acima de 1.500 euros. Não estamos a falar de muitas pensões, mas estamos a falar de pensões que, ao longo dos anos, nos termos da lei, ninguém está a receber indevidamente pensões, Sr. Deputado. As pessoas estão a receber aquilo que a lei determinou. Mas a lei, ao longo dos anos, Sr. Deputado, estipulou regimes diferentes. Razão porque o Partido Socialista, quando esteve no Governo em 2007, na reforma que fez da Segurança Social, introduziu um cap para todas as pensões até 2007, limitando a 12 IAS. Porquê? Porque há consciência na sociedade portuguesa que os descontos que foram feitos ao longo da carreira contributiva não estão na proporção das pensões que são pagas. Não estão na proporção. E isso é objetivo, Sr. Deputado. Hoje em dia, toda a carreira contributiva e todos os rendimentos são chamados para a formação da pensão. Mas não foi assim no passado, Sr. Deputado. Quer dizer que houve muitas pessoas e muitos pensionistas hoje que fizeram descontos que, num regime de capitalização, não estão de acordo com aquilo que recebem de volta nas pensões. Foi assim, Sr. Deputado. E isso foi possível por uma razão, porque são os ativos de hoje que pagam essas pensões. Elas não estão numa base de capitalização. E isso um dia nós teremos de corrigir. Senhor Deputado João Semedo, tem a palavra. Senhor Primeiro-Ministro, permita-me que lhe diga que o Senhor Primeiro-Ministro não pode andar por aí a atirar a opinião pública contra os pensionistas, que é isso que o senhor fez nas suas últimas intervenções. Porque o senhor sabe tão bem como eu, que no regime contributivo não há ninguém que receba mais €1 do que aquilo que descontou. E o que o senhor hoje aqui disse é muito diferente daquilo que andou a dizer em todos os últimos dias da passada semana. O senhor Primeiro-Ministro deliberadamente confunde uma elite de pensões e de reformas douradas e com aquilo que é o regime geral das pensões. E o senhor sabe tão bem como eu que esses regimes especiais ou já foram extintos ou estão em extinção. E isso é positivo. E sobre isso o senhor nada fez. Porque, na verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é isso que lhe queria dizer, o Sr. Primeiro-Ministro fala nas reformas douradas, que são de uma elite, que são ilegítimas e indevidas, porque o senhor o que quer é assaltar as pensões de todos os pensionistas. E isso nós não aceitamos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, sobre esta matéria já percebi que o Sr. Primeiro-Ministro hoje está mais para desconversar do que para discutir o assunto. Portanto, eu queria colocar-lhe uma outra questão. O Governo despenhou-se com estrondo no negócio da venda dos aviões. Foi uma derrota e tanto. Uma derrota tão sonora como a da TSU. E uma derrota cheia de trapalhadas que é necessário esclarecer. E porquê é que é necessário esclarecer? Não propriamente e não apenas pelas trapalhadas do próprio negócio da privatização da TAP, mas porque há o sério risco dessas trapalhadas continuarem nas próximas privatizações. E eu queria que o Sr. Primeiro-Ministro me explicasse a primeira dessas trapalhadas. O Sr. Afromovic chega a Portugal, desembarca em Lisboa e, como que guiado por uma estrelinha, procura o Sr. Ministro Miguel Relvas. Eu queria perguntar
eu queria perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a responsabilidade do Sr. Ministro Miguel Relvas no plano das privatizações do Governo, à exceção, naturalmente, da RTP. Sr. Primeiro-Ministro, Senhora tem a Presidente, palavra. queria só dizer que o Sr. Deputado não é sério na forma como está a colocar essa questão. O Sr. Efromovich apresentou-se à candidatura para a privatização da TAP como qualquer concorrente o fez para efeitos de qualquer privatização. Portanto, Sr. Deputado, a insinuação de que existe qualquer falta de transparência no envolvimento de membros do Governo em processos de privatização não passa de uma calúnia tosca quando é apresentada sem qualquer outro fundamento. Sr. Deputado João Semedo, ainda dispõe de tempo. Faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, não era minha intenção provocar-lhe tanta irritação. Mas, na realidade, é público, e o próprio Sr. Ministro Miguel Relvas não desmentiu, que tenha recebido esse empresário quando ele chegou a Portugal. É essa a minha pergunta. Quero saber, e o Sr. Primeiro-Ministro não responde mais uma vez, qual é o papel do Sr. Ministro Miguel Relvas no programa de privatizações. É tão simples quanto isto. Tem algum papel ou não tem? E se tem, qual é? E isto, em nome da transparência, os portugueses querem saber. O Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, não responde. Tudo bem. Falemos então de outras trapalhadas e do falhanço, da derrota monumental que é para o seu Governo não ter conseguido privatizar e não ter concluído com êxito o processo de privatização da TAP. E era preciso, sobre isso, tirar algumas ilações, tirar algumas lições. O processo falhou, não porque o empresário fosse fraco ou porque o empresário não fosse pessoa de bem. E falhou não porque o preço fosse de saldo, falhou porque é uma privatização errada. Porque o país e os portugueses não querem perder a TAP, como não querem perder a eletricidade, como não querem perder as aulas, a escola pública, como não querem perder os hospitais, como não querem perder a água, como não querem perder os aeroportos. Essa é que é a questão fundamental que levou à derrota deste processo de privatização. E é lamentável que o Governo, no preciso dia que sofre essa derrota, venha a anunciar que vai insistir na privatização da TAP. Isso é a ruína do país e é por isso que a dívida não para de aumentar. E eram estas questões que nós hoje devíamos estar aqui a discutir e não a desconversar, como o Sr. Primeiro-Ministro ultimamente tem vindo a fazer em relação às perguntas desta bancada.